Olá, meus caros, olá, queridos alunos da UiFisco. Hoje a gente vai estudar um caso muito interessante. Aqui nós vamos pegar hoje para olhar um acórdão que é um julgamento administrativo aqui dos Estados de Minas Gerais, onde uma empresa foi multada por escriturar em excesso crédito de diesel. Então vamos pensar, né? Como é que a fiscalização chegou a essa conclusão que essa transportadora estava escriturando crédito de diesel em excesso, além do itinerário previsto para as suas prestações de serviço? Complicado isso, né? Como é que o fisco vai descobrir se uma transportadora, por exemplo, está pegando nota emprestada para poder tomar crédito de imposto? Pois é, isso a gente vai descobrir hoje num caso prático, onde uma transportadora ela foi autuada. Aqui a gente vai conhecer a metodologia utilizada pela fiscalização, a forma como essa transportadora se defendeu, porque ela apresenta a sua defesa e depois a gente faz a conclusão. Isso é muito importante porque é um caso prático para você que é estudante da área do ICMS, das prestações de serviço de transporte, que atende transportadoras. Você precisa entender como funciona a prática, o dia a dia, e é isso que a gente preza aqui na plataforma UiFisco. Então, além de publicar as aulas, nós também publicamos casos práticos, isso tudo para poder especializar ainda mais os nossos alunos. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o material, que é uma corda, é uma transportadora de Varginha, né? E aí a gente vai entender agora aqui o que se passa. Vou baixar um pouquinho a tela. Deixa eu deixar um pouquinho aqui em cima. Gente, o sumário aqui teve uma autuação com responsabilização de sócio. O fato é prestação de serviço de transporte durável de cargas, crédito CMS, aproveitamento indevido, material de consumo. Constatou-se o aproveitamento indevido de crédito CMS proveniente de aquisições de peças, de reposições e acessórios de veículos, considerados material de consumo. Isso é importante para o pessoal aí da área do ICMS saber o que pode tomar crédito ou não. Mas o que a gente vai focar aqui hoje é o que está aqui embaixo. Ó. Vamos descer. Constatou-se, olha aqui, olha isso aqui, apropriação indevida de crédito ICMS destacado em notas fiscais de entrada de combustíveis, uma vez que em quantidade superior à necessária para a execução do serviço de transporte. Então, olha só que interessante. Vamos ver como é que a fiscalização chegou a essa conclusão. Então, vamos ver aqui na preliminar, né? A empresa sugere aqui uma produção de prova, fundamenta em doutrinas, e aqui a gente vai ver que compõe os autos, resposta de intimação, ela vai falar que respondeu as intimações, enfim, aqui tem todo o... Vamos no mérito. Conforme relatado, a atuação versa sobre aproveitamento maior de crédito ICMS referente à utilização de óleo diesel em quantidade superior estritamente para a execução de serviço de transporte rodoviário de cargas. Aqui está um ponto. Se a gente observar a legislação do Estado de Minas, primeiro entender o fato gerador. Qual que é o fato gerador da prestação de serviço de transporte? É a prestação de serviço de transporte de cargas que consiste em levar uma coisa de um lugar para outro, de forma remunerada. Então, para que exista o fato gerador do ICMS, essa prestação de serviço tem que acontecer. O transporte de uma coisa, de um lugar, um bem, de um lugar para outro. Certo? Foca nisso aí. Isso vai ser importante. Depois disso, é importante a gente entender qual que é a possibilidade de uma transportadora tomar crédito. O que ela pode aproveitar de crédito? Então, a gente vai vir aqui no artigo 31, só para a gente se situar. Inciso 6º. A transportadora toma crédito de combustível, lubrificante, pneus, cama de ar, adquirido por prestador de serviço de transporte. Olha essa palavrinha aqui, ó. Estritamente necessária à prestação de serviço. Para você, que é atuante da área do ICMS, você já sabe que os detalhes são importantes. E exatamente essa frase, ela resume toda a conclusão desse acórdão, porque a fiscalização vai fundamentar que o contribuinte tomou crédito de diesel de operações que não se referiam ao que seria estritamente necessário para a prestação de serviço. E aí você vai entender por quê. Então, foca nisso. Cada palavra que está no regulamento do Estado de Minas Gerais tem um motivo, não está lá à toa. E esse estritamente necessário para a prestação de serviço sempre me chamou a atenção.
qual que é o conceito que a fiscalização usa para poder saber aquilo que seria estritamente necessário à prestação de serviço de transporte. Como é que ela vai se basear? Ela vai pegar os CTEs emitidos do transportador, as notas, ela vai fazer uma conferência por placa. Como que a fiscalização faz isso? Vamos lá, vamos voltar para o acordo. Está interessante, mas foca nisso aqui, ó. Essa parte aqui é muito importante e acaba passando batido, é onde dá problema. Vamos voltar aqui, então, para o nosso acórdão. No nosso acórdão, ele fundamenta, né, que não foi adquirido crédito de diesel além do que era estritamente necessário para a prestação de serviço de transporte, fala que elegeu o polo passivo sócio, contudo, apesar da fundamentação, fala que não merece razão a recorrente. No caso em discussão, para apuração do crédito ICMS relativo ao combustível adquirido pela transportadora, hora autuada, o fisco intimou o contribuinte a apresentar a quantidade de óleo diesel consumida e a quilometragem rodada para o CTE emitido na prestação de serviço de transporte em 2021 a 2023. Olha só, então o contribuinte recebeu uma intimação e ele precisava comprovar, falar assim, olha, quanto de diesel você gastou nas prestações de serviço de transporte, 21 a setembro de 23. Vamos seguir. Diante das informações, o fornecido pelo contribuinte da resposta apresentada e considerando a quilometragem rodada na prestação de serviço de transporte informada pelo contribuinte não é condizente com as informações dos CTEs emitidos. Como assim, né? Foi utilizada a média de consumo por quilômetro rodado, multiplicado pela maior quilometragem. Olha isso aqui. Aqui mostra o que a fiscalização fez. Eles pegaram a média de consumo por quilômetro rodado, isso pela placa, o tipo de veículo que eles fazem, tá? E aí, eles pegam qual que é a média de quilômetro rodado, faz o coeficiente de consumo entre a origem e o destino calculado pelo Google Maps. Utilizaram o Google Maps nessa autuação aqui, conforme demonstrado no anexo 2. Assim foi constatada a apropriação a maior de crédito de referente ao óleo diesel, sendo exigido na presente infração a diferença entre o crédito apropriado na DAP e o estritamente necessário à execução. Então, vamos lá. Só para você entender, o que o fisco fez? Pediu para o contribuinte, olha, desse período aqui, todos esses CTS, relaciona para mim qual que é a quantidade de diesel que você gastou. O contribuinte apresentou. Aí, a fiscalização, ela refutou essas informações, porque ela pegou lá a placa que foi utilizada no serviço de transporte, qual que é a média de consumo por km rodado, jogou no Google Maps e viu qual que era a distância entre a origem e destino da prestação de serviço, de todas elas. E aí calculou a média de combustível. E percebeu que deu uma diferença grande, porque nesses casos aqui, não seria autuado se a diferença fosse pequena. Mas como a diferença foi grande, a fiscalização acabou autuando. Vamos lá, vamos continuar que o negócio está interessante. Deixa eu ampliar um pouquinho, porque aí vai ficar melhor para todo mundo, né? Deixa eu dar uma melhorada na resolução aqui. Aqui já está ótimo, né? Vamos lá. Alegam os impugnantes que a autuada presta serviço de transporte para fabricante de cimento de cal e a granel, sendo que esses produtos têm componentes físicos químicos específicos e não podem, de forma alguma, sofrer contaminação por outros produtos, sob pena de macular a qualidade do produto. Aí aqui, afirmam que, em razão ao especificado da operação, é exigido que os caminhões sejam utilizados exclusivamente no transporte daqueles materiais. E, portanto, voltem vazios após o descarregamento no local combinado. E que, em razão dessa exigência, o frete, preço do serviço a ser cobrado do contratante é calculado considerando a quilometragem de ida e de volta, sobre o qual é calculado o ICMS incidente sobre a prestação de serviço de cargas. Sustentam que, dessa forma, o combustível creditado reflete fielmente o montante necessário para a execução do serviço contratado, ida e volta. Vamos lá. Vamos fazer uma consideração. Você acha que o impugnante teve razão? Gente, vamos pensar. Primeiro, aqui ele alega que o contrato de prestação de serviço dele é ida e volta. Só que na volta, o caminhão volta vazio. E se o caminhão volta vazio, não existe prestação de serviço de transporte. Bom, esse é o primeiro ponto. Se não existe a prestação de serviço de transporte
referente à volta, tanto não existe que ele nem emitiu conhecimento. Mas o fato é esse. Como que você vai tomar o crédito? É isso que nós temos que pensar. O contribuinte não tem razão aqui. Embora o seu argumento tenha uma lógica. Só que diante do que a legislação pede de requisito, ele não pode tomar o crédito. Por esse primeiro motivo. Não existe uma prestação de serviço referente ao retorno. Por mais que você cobre do tomador o retorno do caminhão vazio, dentro embutindo esse valor, desse custo, dentro do CTE de ida, não tem problema nenhum, porque isso é preço. Não, a legislação vai discutir com você preço do CTE. Preço do CTE que você paga, colocou para o tomador pagar na ida. Não importa, se você já embutiu o preço de volta. Não tem problema nenhum. Sobre aquele valor vai incidir o ICMS e você vai gerar um débito na sua escrituração mensal. Tudo certo até aí. O que não pode é você tomar o crédito do combustível gasto para voltar. Isso não pode. Ah, mas aí eu vou ter um débito e não vou ter um crédito referente ao combustível que volta. Sim, porque assim a legislação prevê. Sabe aonde? Naquele item que eu mostrei para você. Vem cá, volta aqui. Lembra dessa parte que eu grifei para vocês e falei, isso aqui vai ser importante? Pois é. A legislação condiciona o crédito àquilo que é estritamente necessário à prestação de serviço. Volta para cá. E aonde que acontece a prestação de serviço? Somente na ida. Ainda que você fez a cobrança do preço integral, tudo bem. Mas o crédito é referente ao que se gasta na ida. A volta é um combustível considerado de uso e consumo. Deveria o contribuinte, nesse caso, tê-lo escriturado como uso e consumo. É isso mesmo. Ah, mas como é que eu vou diferenciar um produto, o mesmo diesel, o mesmo produto na minha FD? Você vai criar uma denominação diferente, aquele item ali, ele é uso e consumo. É por isso que na capitulação desse acórdão, tem lá, tomou crédito de produto destinado a uso e consumo, porque assim a fiscalização considerou nesse acórdão. No final desse acórdão, a fiscalização disse, olha, esse combustível aqui é considerado como uso e consumo, e você não pode tomar o crédito ICMS dele. Vocês entenderam até aí? Agora vamos partir. Vamos superar essa questão do estritamente necessário. Vamos pensar, se se não existisse esse requisito e a transportadora fosse cobrar o retorno, o frete retorno, deveria ser emitido um conhecimento de transporte, tá? Porque a prestação de serviço, se existisse, iniciaria lá naquele outro estado, porque aqui é uma prestação interestadual, tá? E, portanto, o ICMS seria devido ao outro estado e você teria que estornar o crédito. Veja só, por esses motivos, você visualiza que em nenhuma hipótese você vai cobrar vai creditar, tomar crédito de ICMS do combustível pelo deslocamento do veículo vazio no retorno. E assim tivemos a conclusão desse acordo. Vou compartilhar com vocês aqui, ó, o desfecho, né, para vocês visualizarem como é que... Então, o impugnante ele teve a oportunidade de apresentar as suas razões, as suas ações, se fez o seu relato, mas a fiscalização assim procedeu. Estou resumindo para o vídeo não ficar grande. E no final das contas, olha o que aconteceu. Você tem a manutenção. Aqui teve um voto de divergência só pela inclusão do polo passivo sócio-administrador, tá? Somente isso. Mas aqui está a decisão. Diante do exposto, a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Contribuinte de Minas Gerais, em preliminar, a unanimidade em indeferir o pedido de perícia, porque o impugnante pediu perícia no mérito, por maioria de votos, em julgar procedente o lançamento. Então, foi mantido a autuação. Nos termos do parecer da assessoria do Conselho de Contribuinte de Minas, vencida a conselheira Cássia Adriana de Limas Rodrigues, relatora, que julgava parcialmente procedente para excluir o co-obrigado do polo passivo. Era isso aí que ela defendia, e foi vencida. Por isso que foi por maioria de votos e não por unanimidade. Tá certo? Então foi mantida
a autuação. Então, se você tem aí uma transportadora, fique atento a esses estudos de caso que nós estamos publicando aqui, porque assim você consegue visualizar casos práticos e orientar corretamente o seu cliente para você não ficar sujeito a nenhuma penalidade. Pessoal, para quem se interessa em se tornar um especialista em legislação de ICMS de transportadoras, nós temos a nossa plataforma, eu quero apresentar para você. É uma plataforma onde nós temos um curso específico para transportadora, atendemos no ICMS o Estado de Minas Gerais, somos a maior plataforma com conteúdo sobre a legislação do Estado de Minas Gerais, desde o iniciante até o mais avançado, para você fazer, atender transportadoras, sobre a legislação de ISS, ICMS, PIS e COFINS. Temos também, tá, um módulo específico para reforma tributária. Então a gente até dá um foco aqui, ó, que a gente já tem ali mais de 50 aulas já, com toda a legislação publicada até o momento, para você planejar sua transportadora nesse momento. Enfim, aqui está a plataforma, né? Tem aqui alguns módulos, além do curso para transportadoras, além do curso de módulo de reforma tributária, temos outros módulos bônus também para você dominar a antecipação de ICMS, diferencial de alíquota, se integra, algumas atualizações de 2025, entre outras coisas mais. É uma plataforma bem completa, tá? Aqui nós temos aqui uma aula que fala sobre a reforma tributária para transportadoras, e nós temos aqui um cronograma de todas as aulas que a gente tem publicado dentro da plataforma. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. É de fato para você ser um especialista na área de transporte. Então você pode depois entrar aqui, navegar e conhecer os módulos bônus. E nós temos aqui os nossos planos, tá? Tem tanto plano anual como um plano mensal, e também para consultoria, para você que quer uma consultoria, para você poder validar a FD que você está transmitindo dessa transportadora, nós temos aqui esse suporte para você, onde a gente valida junto com você essa FD mensal. É uma garantia que você vai estar entregando ali para o seu cliente a obrigação acessória corretamente, a apuração correta do imposto com mais segurança, e tudo validado para evitar que você tome muito tempo vasculhando coisas na legislação. Você já conta com uma equipe que é especializada no segmento de transporte para poder te ajudar, tá certo? Então, se você gostou, eu te peço que clica no nosso vídeo, deixa um comentário, tá? Deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida, se você concorda com o Conselho de Contribuintes ou não, se você concorda com esse professor ou não. Conheça ou não a nossa plataforma de curso. E se tiver alguma dúvida, aproveita o comentário e já comenta, coloca o seu comentário. Pintou alguma dúvida aqui, Matheus, sobre esse assunto? Coloca a sua dúvida lá, quem sabe a gente bate um papo sobre isso aí. É isso aí, um abraço.